Muita gente viu divulgados aí em Facebook, em WhatsApp, circulando um vídeo atacando atacando bastante a atual direção da OAB, imputando a eles uma gestão que favorece apenas o próprio grupo que dirige hoje a OAB, dizendo que os advogados não deveriam entregar mais uma vez a direção da ordem a um grupo de magnatas. Se eu não me engano, a expressão é essa que tem no vídeo, magnatas. Aquele vídeo, você tem ideia de onde saiu? Que clima é esse de pré-campanha, ou se é a campanha mesmo que está acontecendo hoje na classe dos advogados aqui no Piauí? Primeiro, Marcos, não sentimos esse clima de campanha. Nós estamos participando de um movimento político em prol da advocacia. Então, ela não tem um caráter eleitoral. Me sinto ainda parte da OAB. Eu tenho na figura do presidente William um grande amigo, colega de trabalho. E o que eu tenho a dizer é simplesmente que nós todos da CIA repudiamos veementemente aquele vídeo. Eu acho que críticas têm que ser feitas aos trabalhos, às ações e às atitudes. Agora, críticas pessoais, quando você começa a levar para esse lado, é um lado que eu acho negro, que não soma, só afasta e divide. Por isso é que nós fizemos questão de dizer, Marcos, que na audiência pública nós queremos ter todos, porque não existe aqui partido dentro da ordem, não existe ainda divisão, existem pretensos candidatos. Mas ainda não é o momento eleitoral para se discutir. O momento é para se discutir a melhoria do Poder Judiciário, a melhoria da advocacia, e todos são parte da OAB, integrantes. Então todo mundo tem que se unir em torno desse objetivo. Não é fazendo ataques pessoais, dividindo a classe, que nós vamos alcançar nossos objetivos. Eu acho que esse não é o caminho. Por isso é que eu reputo, não tenho ideia. Eu sei que o presidente William fez uma notícia-crime, a Polícia Civil e a Polícia Federal, buscando elucidar de quem é a autoria daquele material. Espero que ele alcance, tenha um sucesso para até servir de estímulo, ser pedagógico, a punição a quem praticar e continuar repetindo esse tipo de conduta. Mas, tudo bem, você acabou de dizer aí que a CIA, a Comissão Independente dos Advogados, repudia o conteúdo do vídeo, inclusive a forma como ele foi distribuído, né, de uma maneira meio apócrifa, né, sem qualquer tipo de assinatura que pudesse dar credibilidade ao vídeo. Mas, ao mesmo tempo, a comissão independente ela tem levantado diversas questões que, de uma maneira ou de outra, como você bem disse, são críticas, né? Eu já tive a oportunidade de entrevistar alguns de vocês. Eu tenho visto que as críticas vêm acompanhadas também de sugestões para a solução dos problemas. Mas quando esse tipo de crítica é feito no ano em que tem eleição, não só no caso dos advogados, mas no caso de um governo municipal, um governo de estado, enfim, seja qual for a entidade, sempre se tem um tom um pouco eleitoral, não tem não? Será a CIA, ela não planeja em algum momento ou lançar uma chapa, ou apoiar uma chapa desses advogados, seja na oposição, seja na situação? Como é que vocês debatem a questão da eleição em si? Só reforçando o que você colocou, eu faço parte dessa comissão, na maioria dos membros da comissão são jovens, mas todos muito respeitados e respeitáveis, e nunca utilizariam desse tipo de expediente, de utilizar um texto apócrifo para fazer uma crítica. Todas as vezes em que nós nos manifestamos, nós aparecemos, demos a cara, mostramos e apresentamos críticas às ações. Você colocou muito bem, parece que é oportunista, mas nós sempre trabalhamos em prol da advocacia, participando de comissões, participando da OAB. A OAB não é de um grupo, a OAB é de todos os advogados. Eu, por exemplo, participei da Comissão de Direito Imobiliário, é uma área do direito que eu trabalho. Temos o colega Chico Couto, trabalhou, foi presidente da Comissão de Direito Previdenciário. Temos aqui o colega Lucimar, Rodrigo, Diogo, todo mundo participa. A partir do momento em que você precisa ter mais espaço, mais autonomia, mais voz, você começa a ter projetos diferentes. E eu não vejo problema nenhum para qualquer grupo querer assumir os comandos da ordem. Ainda não é nossa intenção, nós ainda não discutimos a questão eleitoral, até porque não é o momento, mas dentro da comissão eu não acho
nada ilegítimo discutir no futuro a criação de uma chapa. Porque não há ilegitimidade nisso. O que há de ilegitimidade, Marcos, é se servir da ordem. Se o advogado está disposto a servir, a somar, a crescer, ele pode pleitear, isso é válido. Agora, a partir do momento que ele começa a se servir do poder, aí nós temos que fazer essa crítica. E eu não acho que seja oportunista essas nossas manifestações, porque são manifestações de centenas de advogados, não são manifestações de poucos advogados, apenas dos que hoje estão aqui. Além disso, eu quero reforçar que nós não estamos fazendo campanha, nós estamos apenas brigando por uma justiça que seja mais célere e que atenda aos interesses dos advogados. Chico, mas a comissão, independente dos advogados, pelo menos esse núcleo mais forte, é composto por jovens advogados. Isso. Tem gente para fazer a chapa, porque parece que nessa eleição tem uma história de uma cláusula de barreira, né? Você pode, parece que votar, mas ser votado só quando você tem 5 anos de OAB. Marcos, de inscrito. Isso. Nós, primeiro, não sabemos se teremos gente para fazer uma chapa, porque ainda não passou pela nossa cabeça. Nossa preocupação hoje não é formar chapa. Nossa preocupação é a audiência pública de segunda-feira. Certo. Mas a questão da cláusula de barreira, nós defendemos que isso foi discutido. Fizemos várias reuniões em que compareceram dezenas de advogados e nós defendemos que, em relação a alguns cargos, como, por exemplo, conselheiro seccional, você não precisa ter 5 anos de experiência. E nós fomos beber no texto da Constituição. Por quê? Para ser vereador, basta ter 18 anos. Para ser deputado federal, basta ter 21. E para ser um membro da ordem do Conselho Seccional, você tem que ter 5 anos de experiência. Então, nós achamos um contrassenso. Além disso, para os outros cargos, nós defendemos, e isso foi deliberado, não sou eu que estou falando. Aqui ninguém fala por si, fala em nome de um grupo que delibera, que tem posições coletivas. Nós defendemos que a cláusula de barreira seja reduzida de 5 para 3. E qual é o fundamento? 3 anos é o que a Constituição exige para o ingresso na magistratura do Ministério Público. Ou seja, se para você passar a ser um magistrado, julgar a vida das pessoas, julgar crimes, você precisa ter 3 anos de experiência, por que precisaria ter 5 para participar do destino da ordem? Então a nossa defesa é acabar com a cláusula de barreira em relação ao Conselho Seccional, em relação aos demais cargos que exigem um pouco mais de maturidade, que essa cláusula seja reduzida de 5 para 3. E nós entendemos que essa cláusula ela é maléfica porque ela exclui dos destinos, dos quadros da ordem, a grande maioria dos advogados. São advogados não necessariamente jovens, nós temos advogados experientes, que têm uma vida, uma trajetória de vida, mas que se formaram com 40, 50 anos e não poderiam... É isso, Chico. Eu fico pensando aqui, existe uma cláusula que você condena que é de 5 anos. Do meu ponto de vista, já que inclusive o eleitorado é bastante esclarecido, é um eleitorado qualificado, são pessoas formadas em direito, eu acredito que talvez não devesse existir cláusula de barreira alguma. Então, logo a pessoa pudesse tirar a carteira, ela já pudesse ser votada. Porque a maturidade ou não dela vai ser julgada por pessoas esclarecidas. Então, não acredito que nem esses 3 anos fossem necessários, não. Isso eu também advogo dessa tese, mas nas reuniões que nós fizemos, foi deliberado, foi votado, foi discutido, e a maioria dos presentes nas reuniões... Então essa opinião é democrática, de 3 anos. Lá existiam posições que queriam acabar com a cláusula de barreira definitivamente, outros advogavam a sua manutenção, e a grande maioria achou por bem chegar no meio termo, acabar em relação a alguns cargos e no demais reduzir de 5 para 3. Porque, mais uma vez, Marcos, a comissão independente ela quer se fazer diferente no seguinte aspecto, em que todos têm vez, voz para falar, para deliberar, não apenas para participar. Não adianta você fazer parte de um corpo em que a sua voz não é ouvida. Lá, as decisões não são as decisões do Chico Lucas ou de outra pessoa qualquer, são as decisões do colegiado, dos colegas que se fazem presente nas reuniões. Nós publicamos, vamos dizer, convites no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Quem estiver presente vai deliberar, vai discutir, vai votar. Isso foi votado. Os 10 pontos que nós levantamos, não só esses, nós levantamos o seguinte: a OAB defende a reforma política nas eleições convencionais,
mas não pratica o que advoga. Ela tem ela está ela destoa. Discurso. Ela se contradiz. É um paradoxo, né? Você defender. Então nós estamos defendendo o quê? E nós protocolizamos um requerimento, pedimos para que isso fosse levado ao Conselho Federal. Pedimos que acabasse com a reeleição de presidente, como nas eleições convencionais, prefeitos não poderão mais ser candidatos à reeleição, né? A PEC está sendo discutida aí na Câmara. Que os outros mandatos eles fossem limitados, a reeleição pudesse ser uma única vez, ou seja, eu sou conselheiro federal, eu só vou poder ser candidato mais uma vez. Mais do que 2 mandatos, já há uma perpetuação, não tem sentido. A questão da cláusula de barreira, a consulta direta aos colegas para a formação do 5º Constitucional. Hoje, não há muita transparência na definição dos nomes. Então, se os advogados são pessoas esclarecidas, que estudaram, são formadas, são graduadas, elas vão escolher os seus representantes para os representá-los no tribunal, então eles precisam ser consultados diretamente. Entre outras coisas, nós defendemos uma OAB mais democrática, em que o mais jovem, um pouco menos de casa, porque não precisa ser jovem, pode ser experiente, mas com pouco tempo de OAB, o que queira participar e nunca teve a oportunidade, todos possam um dia estar lá na diretoria, estar no conselho, estar participando dos destinos da nossa classe.